Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Bruno, eu sou professor de Química do Objetivo e agora faremos a resolução das questões da Unifesp, da segunda fase aí da Unifesp. São 5 questões discursivas de Química, uma prova que foi exigente, cobrou bastante conteúdo aí de vocês, tá certo? Então a gente vai agora fazer as nossas questões. Muito bem, a primeira questão da Química foi a questão de número 6, que trazia aí uma tabela com 4 amostras de gases que podem ser usados em hospitais e tudo mais. Então veja lá, na primeira amostra você tem basicamente oxigênio puro, na segunda você tem uma mistura de nitrogênio com O2, na terceira você tem o N2O, que é o óxido nitroso, e na quarta amostra você tem o CO2. Bom, vamos ver o que a questão pede da gente. Identifique entre os gases medicinais citados aquele que é constituído por uma substância química simples e aquele que gera uma solução aquosa ácida. Vejamos a nossa resolução da letra A, que está aqui, ó. Muito bem, substância química simples, no caso, seria o O2, tá certo? Que você tem ali no primeiro sistema, tá? É uma substância simples, no sistema 2 você tem nitrogênio e O2, tá certo? Mas como ele pediu o sistema que tem uma substância simples, é o O2 do sistema 1, tá certo? E o gás que deixa o meio ácido é o CO2. Veja bem a nossa equação aqui, ó. Você tem CO2 em água, ele reage formando ácido carbônico, que apesar de ser um ácido muito fraco, ele se ioniza parcialmente, se ioniza bem pouquinho, formando íons H+ e bicarbonato. Então a dissolução de CO2 em água deixa o meio ácido e essa é a letra A da nossa questão. Muito bem, a letra B fala, baseando-se no princípio de Avogadro, determine as seguintes proporções. Ele quer saber a proporção do número de moléculas dos 4 cilindros. Então vejamos aqui a nossa resolução. Como você tem todos os gases nas mesmas condições de temperatura, pressão e volume, você pode assumir que todas as moléculas dos 4 sistemas, né, todos os sistemas, na verdade, têm o mesmo número de moléculas, tudo bem? É exatamente essa a ideia do princípio de Avogadro. Se você tem gases nas mesmas condições de pressão, temperatura e volume, você vai ter lá dentro o mesmo número de moléculas, ainda que essas moléculas sejam distintas entre si. Portanto, os 4 sistemas têm as mesmas condições, portanto a proporção entre todos esses gases é de 1 para 1 para 1 para 1, tá certo? Essa é a primeira parte da letra B. Veja lá, ó, que você tem esta proporção aqui que eu acabei de citar para vocês, ok? Muito bem. A segunda parte da letra B, ele fala o número de átomos de oxigênio no cilindro 2 e o número de átomos de oxigênio no cilindro 3. Então vejamos, no cilindro 2 você tem 21% de O2 e cada molécula de oxigênio tem 2 átomos por molécula. Tá certo? Então você tem que pegar o número total de moléculas, multiplicar por 21%. E você dobra essa quantidade de átomos porque você tem justamente 2 oxigênios por molécula. Tá certo? Então você tem essa referência aqui de 2 vezes 21% do número de moléculas do total desse sistema. Bom, no cilindro 3 você tem aqui o N2O, que tem 1 oxigênio por molécula. Portanto, o número de átomos de oxigênio nesse sistema é exatamente igual ao número de moléculas de N2O que você tem lá, justamente por ter um sistema puro de N2O e por ter também, né, 1 átomo por molécula. Portanto, você tem essa proporção, 2 vezes 0,21, considerando lá os 21%, está para 1. Fazendo essa conta de 2 vezes 0,21, você tem 0,42 para 1. Isso significa uma proporção de 42 para 100. E aí você consegue, inclusive, simplificar, chegando nesse valor de 21 para 50. Então essa é a questão de número 6, uma questão bem longa, tá? Bem exigente, cobrou de você aí 2 procedimentos por item. Então são 4 questões embutidas em uma só, uma questão bem puxada aí da Unifesp, ok? Vejamos a questão de número 7. Ele fala, o leite de magnésia é uma suspensão aquosa. Determinada embalagem desse produto mostra a seguinte composição. Ele fala que cada 15 ml contém 1.282,5 miligramas do hidróxido de magnésio, além de hipoclorito de sódio e água. Bom, eles vão fazer um tratamento específico com essa amostra de leite de magnésia que já estava vencido justamente para produzir um reagente químico. Já que ele estava vencido e não poderia ser mais usado para consumo humano, né, a ideia era reciclar essa substância para produzir outro reagente químico, ok?
E aí você tem esse fluxograma que foi desempenhado. Você pega ali, né, 68,2 ml do leite de magnésia, que contém 5,83 gramas do hidróxido de magnésio, é o que você tem nesse quadrinho. Depois você adquire aí uma série de procedimentos, né? Você insere aí no sistema. Nesse primeiro momento você adiciona água e filtra e separa o hidróxido de magnésio sólido. Depois você coloca ácido sulfúrico nessa fase 2 e produz o sulfato de magnésio por neutralização. E depois você deixa esse sistema secar e você produz o precipitado sulfato de magnésio heptahidratado, que é o objetivo da questão. Tá certo? Então o fluxograma é bem claro e bem interessante. Vamos ver o que o item A pede para você. Represente por meio de fórmula as ligações químicas presentes no hidróxido de magnésio. Cite o nome do método de separação de misturas empregado pelo estudante na última fase desse processo. Então vejamos, né? O hidróxido de magnésio, você tem aqui um composto iônico, você tem uma atração eletrostática entre os cátions magnésio e os ânions hidróxido. Então você tem primeiro ali uma ligação iônica. Porém, dentro do ânion hidróxido, você tem uma ligação covalente entre o oxigênio e o hidrogênio. É um compartilhamento de um par de elétrons, que é o que você consegue enxergar aqui. Então, aqui você tem a representação da ligação iônica, a atração do magnésio com o hidróxido, e você tem dentro do hidróxido ligação covalente entre o oxigênio e o hidrogênio. Tá certo? Muito bem. E o processo de separação que ele fala nessa última etapa é a evaporação da água, né? Você deixa exposto ao sol, essa água vai volatilizando, o composto iônico ele é muito pouco volátil, você pode considerar zero volátil, portanto ele todo vai ficar no sistema e vai precipitando conforme essa água de fato evapore. Tá certo? Muito bem. O item B fala assim: escreva a equação da reação química que ocorre na etapa 2. Calcule a massa de sulfato de magnésio heptahidratado obtida pelos estudantes, considerando o rendimento de 100%. Então vamos lá. Na letra B você põe aqui, né, a equação química que representa a reação que ocorre na etapa 2. Então aqui justamente você tem a neutralização do hidróxido de magnésio pelo ácido sulfúrico, formando a priori o sulfato de magnésio aquoso mais duas águas, ok? Muito bem. Agora, para fazer a formação desse sulfato de magnésio heptahidratado, você tem que precipitar os íons magnésio com sulfato e enclausurar moléculas de água nos interstícios desses íons, nos buracos, né? Entre esses íons ficam presas ali moléculas de água. Então, para você ter 7 moléculas de água, é claro que você precisa de 7 águas também nos reagentes. Tudo bem? Somando tudo isso, você chega nessa equação global que você tem aqui, tá? Que seria hidróxido de magnésio sólido mais ácido sulfúrico aquoso mais 5 águas, formando sulfato de magnésio heptahidratado. Repare que você tem a formação de duas águas pela neutralização dos hidróxidos com os íons H+, tá bom? Bom, calculando as massas molares do hidróxido de magnésio e do sulfato de magnésio heptahidratado, você encontra esses valores. E aí você faz uma clássica estequiometria. 1 mol de hidróxido de magnésio vai produzir 1 mol de sulfato de magnésio heptahidratado. As proporções molares são 58,3 para 246,3 e o enunciado lá em cima no fluxograma trazia 5,83 gramas do hidróxido de magnésio. Portanto, teremos a formação aqui de 10% daqueles 246,3, que dá 24,63 gramas do sal hidratado. Outra questão muito exigente, pesada, né? Não é fácil, não é trivial, cobrava de você muitos assuntos diferentes dentro da mesma questão. Então a Unifesp ela veio caprichada esse ano, mas eu tenho certeza que você fez uma boa prova, os assuntos foram bem clássicos, com certeza você estudou isso ao longo do ano com a gente, tá certo? Vejamos a questão de número 8, vamos para ela. Ele traz um frasco, né, com suco de limão, tudo bem? Ele tem aí pH 2 e ele fala que o teor de vitamina C, que é o ácido ascórbico, é de 80 miligramas para cada 100 ml de suco de limão. Valores reais aí, tá, deste limão. Bom, uma limonada foi preparada com a diluição de um copo de 200 ml do suco em água até completar um volume de 2 litros. Então já observe que ocorre uma diluição e essa diluição é de 10 vezes. Você aumenta 10 vezes o volume final desse suco de limão inicial. Muito bem. A letra A fala, calcule a concentração de vitamina C no suco de limão fresco em porcentagem massa-volume em mol por litro. Você tem aqui a porcentagem massa-volume e ele quer, portanto, que você converta isso para mol por litro.
Vejamos a nossa resolução. Você tem 80 miligramas para cada 100 ml, tá certo? Portanto, você tem 0,08 grama para cada 100 ml. Então, acaba que você tem 0,08% da concentração massa-volume. Tudo bem? Ele já te deu isso disfarçadamente ali no enunciado, você só tinha que sacramentar na sua resolução. Agora, calculando a massa molar da vitamina C, você chega em 176 gramas por mol e você faz uma proporção. Você converte 0,08 grama de vitamina C para mol e chega no valor de 4,55 vezes 10 a menos 4 mol de vitamina C. Bom, fazendo a proporção de 10 vezes, né, porque você tem essa quantidade em mol de vitamina C para cada 100 ml do suco de limão. Como a diluição foi de 10 vezes, a gente colocou na nossa resolução esse aumento de volume de 100 para 1000, portanto, você vai ter aí uma concentração de 4,55 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Tudo bem? A concentração é essa daí da vitamina C, né, no suco de limão, para você ter a referência para 1 litro, ok ou não? Muito bem, vamos pensar aqui agora na letra B, ele fala, né, no suco de limão fresco de pH 2, você vai ter a concentração de H+, valendo 10 a menos 2 mol por litro. Se você voltar aqui no enunciado, ele pede, né, a concentração dos íons H+, no suco do limão fresco e depois o pH da limonada preparada, tá? Então, a concentração de H+, do suco direto é de 10 a menos 2 mol por litro. Simplesmente aplicamos aqui a definição do pH no cologaritmo dos íons H+. Depois vamos trabalhar justamente essa diluição de 10 vezes. Você tem aqui, ó, né, a concentração vezes o volume igual a concentração vezes o volume. Essa concentração vai cair 10 vezes porque a diluição foi justamente de 10 vezes. Então, a concentração do suco, né, dos íons H+, no suco diluído, já no suco pronto para beber, é de 10 a menos 3 mol por litro, ok? Jogando isso no menos log para descobrir o pH, você vai usar aquela regrinha do expoente com o sinal trocado e vai chegar num pH valendo 3. Então, olha só que questão também muito exigente, tá certo? Lá na primeira parte você trabalhou com as concentrações, então você tinha que dar a expressão e a concentração dessa solução de vitamina C em porcentagem massa-volume e depois a gente calculou a concentração da vitamina C em mol por litro, tudo bem? E aí sim, nesse segundo item, a gente trabalhou a diluição, ok? Portanto, essa foi a questão de número 8. Vejamos a questão de número 9. Ela tem um enunciado longo e que dá para eu te explicar rapidamente como funciona. Ele já tinha uma solução saturada de iodeto de sódio que não tinha iodo radioativo. E aí ele jogou uma certa quantidade de iodeto de sódio com iodo radioativo. E depois de certo tempo, algo acontece em relação ao acúmulo da radioatividade, tanto no sólido quanto na solução. Então, esse é o cenário da nossa questão e a gente pode ler a letra A. Ele fala, calcule o número de nêutrons e de elétrons do ânion iodeto de massa, né, de número de massa 131. Então vejamos a nossa resolução, você tem isso aqui. Você tem a massa, né, o número de massa do iodeto valendo ali 131 e o número atômico que você consegue pegar nos dados da prova. A prova dava essa informação para você através da tabela periódica valendo 53. Então, aplicando A igual a Z mais N, você consegue descobrir que o número de nêutrons desse iodo vale 78. Como o número de elétrons, nesse caso, excede em uma unidade o número de prótons, por isso que o iodeto tem carga menos 1, se você tem 53 prótons, você vai ter 54 elétrons, era isso que ele queria na letra A, tá certo? Muito bem. Na letra B, ele fala, escreva a equação química que representa o equilíbrio de solubilidade do iodeto de sódio em água. Baseando-se no conceito de equilíbrio químico e no comportamento das espécies químicas em nível microscópico, justifique porque a radioatividade do sólido diminuiu e a solução saturada se tornou radioativa. Então veja lá, aqui você tem a equação que seria da dissolução do iodeto de sódio. Então você já tem uma solução inicial sem corpo de fundo e sem o iodeto necessariamente radioativo. Aí você adiciona justamente, né, partículas de fato com características radioativas. E pelo fato do equilíbrio ser dinâmico, você tem uma troca constante entre iodo não radioativo e iodo radioativo. Então, aquilo que estava acumulado em uma das partes do sistema começa a se distribuir e tende a se uniformizar com o tempo necessário. Tende a demorar bastante, mas isso tende a acontecer, tá certo? Então, a radioatividade que estava acumulada em uma das frações tende a se dispersar
por todas essas duas frações, tá certo? E é isso que você tem, inclusive, representado por essa equação. Veja aqui a flecha dupla, tá certo? A flecha de equilíbrio. Então, você tem algo dinâmico entre o iodeto de sódio sólido e o iodeto que está solubilizado nesta solução, tá? Então, era isso que você deveria explicar na letra B, que não é uma explicação ou percepção trivial. Outra questão bem exigente e difícil que a Unifesp trouxe para você, tá certo? Questão de número 9 era isso. A questão de número 10, ele traz aí um enunciado falando do lactato de mentila, que é um éster utilizado em cremes cosméticos para a pele com a finalidade de dar a sensação de refrescância após a aplicação. Esse éster é obtido pela reação entre o mentol e o ácido lático, cujas fórmulas estruturais estão representadas a seguir. Então repare que aqui no mentol você tem uma hidroxila, né, nesse ciclo não aromático, portanto isso é um álcool secundário. E aqui no ácido lático você tem tanto um ácido carboxílico quanto um álcool também aqui nessa hidroxila, tá certo? Vamos ver o que o item A pede, né? Cite o nome da função orgânica comum ao mentol e ao ácido lático. Indique na estrutura do ácido lático, reproduzida no campo de respostas, o átomo de carbono assimétrico. Então vejamos, né? Você tem aqui a função álcool no mentol e você tem aqui a função álcool também no ácido lático. E esse carbono que tem a estrelinha aqui, que foi destacado pelas nossas flechas, é justamente o átomo de carbono assimétrico. É um átomo que tem 4 ligantes diferentes, 3 deles estão explícitos na sua estrutura e você tem um hidrogênio omitido, que por fórmula estrutural do tipo bastão, ele sempre fica escondidinho, tá certo? Portanto, a letra A da nossa questão está respondida e resolvida. A letra B fala, utilizando fórmulas estruturais, escreva a reação química que representa a formação do lactato de mentila a partir do mentol e do ácido lático. Analisando a estrutura do lactato, justifique por que esse éster apresenta baixa solubilidade. Então aqui, gente, o que você vai ter é uma esterificação. Você vai ter a reação justamente do álcool do mentol com o grupo ácido, né, do ácido lático. Portanto, você vai formar um éster que você tem aqui, tá, com a formação de água. Então é uma esterificação, uma reação absolutamente clássica da química orgânica que com certeza você deveria, né, ter estudado para chegar bem nessa prova. Tenho certeza que você se deu bem nesse item, tá? Agora, você tem que discutir ainda o porquê que esse éster tem baixa solubilidade. Vamos analisar. Apesar de você ter um grupo OH que até faz ligação de hidrogênio com a água, esse grupo OH ele é muito pequeno perante toda a molécula. Então, a polaridade inserida por ele é insuficiente para gerar boa solubilidade desse composto. Repare todo esse setor da molécula. Você tem aqui uma estrutura totalmente hidrocarbônica, portanto, totalmente apolar. Então, essa molécula é muito mais apolar do que polar, por isso que a solubilidade dela em água é baixa. É isso que você deveria ter explicado para o seu examinador também nesse item B da questão 10, tá certo? Muito bem, essas foram as questões da Unifesp, tá certo? Uma prova, como eu disse, foi exigente, foi difícil, tá? Capriche bastante aí no entendimento dessas resoluções, sempre tem coisas para aprender. Eu espero que você tenha feito uma ótima prova. E a gente se vê numa próxima. Até mais.